Lembramos aos nossos telespectadores que podem participar do programa de hoje enviando suas dúvidas, seus comentários através do WhatsApp 3463-6533. Você ouviu bem? É 3463-6533. É um WhatsApp Business. Ou deixando seu comentário na live da fanpage da Associação Espírita Caridade no Facebook. Hoje nós vamos abordar o tema Seja Feliz. Sejamos todos muito bem-vindos. Bem, nós vamos, evidentemente, Kiderson Gonçalves é uma pessoa feliz. Você deve ser imensamente feliz? Dentro do conhecimento espírita que vai se estruturando em cada um de nós, quanto mais a gente estuda, mais a gente compreende. Já nos disse Jesus que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Dentro desse contexto, tudo que nos acontece, mesmo os acontecimentos imprevistos, conforme Joana de Ângeles trabalha no capítulo 1 da obra Seja Feliz Hoje, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, ela estrutura o capítulo nesse sentido, de que o conhecer, entender, de acordo com o que o Espiritismo hoje nos faculta, nós estamos preparados para as ocorrências mais difíceis que seriam enfrentadas por outras pessoas que não detêm o conhecimento, que não se atém a estas particularidades de onde viemos, por que estamos aqui, para onde iremos. O conceito da reencarnação em si, dentro deste capítulo muito bem trabalhado por Joana de Ângeles, nos ajuda a entender que muitas das dificuldades que nós temos hoje, elas têm origens no passado. E que quando nós reencarnamos, adentramos neste corpo físico que hoje estamos vivenciando, lá no mundo espiritual nós nos preparamos. Inclusive nesse capítulo ela tem um conceito que a gente precisa reler, a gente precisa buscar nas obras básicas também o entendimento dele, pois que ela nos diz bem assim, Rubens, que a dor, quando chega, ela espera ser bem recebida. Num primeiro momento, a gente fica, mas como assim? Então a dor chega e a gente vai dizer para ela, entra, seja bem-vinda, fica à vontade, a casa é sua, seria isso? Mas exatamente por abordar o preparo reencarnatório, a preparação para que nesta existência todos nós, e não são só os espíritas, todos nós temos um projeto de vida. Nenhum de nós renasce para ser infeliz, para errar, para cometer erros. Isso faz parte, obviamente, do nosso livre-arbítrio. Mas todas as ferramentas que nós temos, inclusive a escolha da família, é para que tenhamos êxito na tarefa. Então, como nós programamos certas questões que iremos enfrentar na vida, é nesse sentido. Como foi combinado, quando ela chega, espera ser bem recebida. Essa é uma das grandes vantagens, podemos dizer assim, do espírita pelo estudo, pelo conhecimento. Ele sabe que é duro, mas sabe que aquela parte é dele. Não é? Então há pessoas que não aceitam e se questionam. Conheço uma amiga que diz assim, a dor é uma bênção em nossas vidas. Claro que ela é espírita, mais de 40 anos. Taírson, já que estamos falando, seja feliz hoje, se é que podemos conceituar o que é felicidade. Você, claro, colocou aí um monte de coisa. Mas as pessoas, por mais que você explique, eles... Não, mas o que é mesmo? Eu acabei de dizer, Deus, inteligência suprema, causa primeiro de todas as coisas. Não, mas o que é Deus mesmo? Ele quer saber, 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 saber. Poderia nos esclarecer alguma coisa a respeito do que podemos conceituar ou colocar? Isso é muito amplo, muito abrangente, o que é a felicidade. Alguns pensadores têm várias frases a esse respeito. Érico Veríssimo, por exemplo, ele vai dizer que a felicidade não é a estação de chegada, é o ir até lá. Porque muitas pessoas entendem que para ser feliz precisa alcançar determinado objetivo. Mas na realidade, a possibilidade da felicidade é o estar na atividade, no buscar esse próprio conceito que nós temos. Obviamente, dentro
de todas aquelas perspectivas de fazer ao outro o que gostaríamos que nos fosse feito, porque não poderemos ser felizes dificultando a vida e as relações em torno de nós. Isso nos causará infelicidade. A felicidade é, então, sermos justos, probos, cônscios, procurarmos em torno da nossa existência, de todas as pessoas que nos cercam, fazer elas felizes. Com isso, pouco a pouco, vamos conquistando, então, essa alegria de viver. E, obviamente, a felicidade, nós precisamos entender o conceito que o próprio Livro dos Espíritos nos traz, a felicidade relativa, pois que a felicidade absoluta, obviamente, está em mundos mais adiantados do que os nossos e os espíritos que já não precisam reencarnar. A própria benfeitora, a benfeitora Joana de Ângeles, nessa obra Seja Feliz Hoje, ela também fala dessa felicidade relativa que o nosso mundo comporta. Os palestrantes espíritas, por exemplo, não são felizes fazendo a palestra? Os trabalhadores da casa espírita, que não têm nenhum contraponto financeiro ou monetário, e que, inclusive, é difícil explicar para as pessoas das nossas relações a nós espíritas, que nos perguntam, quanto você ganha na casa espírita? Quanto você recebe para ser monitor, ser facilitador, ser palestrante, para estar lá, faça chuva, faça sol na casa espírita? Não, a gente não recebe nada. As pessoas não entendem. Mas nós, os espíritos, nos sentimos felizes, mesmo não tendo esse contraponto financeiro, porque nós aprendemos a fazer por amor. É um prazer difícil de explicar a quem não estuda a doutrina espírita. Por isso também o convite nessa obra, que nós possamos, através do conhecimento, compreender todas as questões que estão envolvidas na nossa vida e procurarmos assim esse caminho, que pouco a pouco vai nos deixando cada vez mais completo, por assim dizer, e felizes na nossa caminhada. Nós, pelo que você acaba de expor, né, estamos no caminho, porque os exemplos, principalmente no Livro dos Espíritos, é difícil para alguns que não estudam, que não conhecem, aceitarem que os espíritos superiores são imensamente felizes, auxiliando nós a sermos felizes ou realizarmos nossas tarefas. Quais seriam os primeiros passos? O que homens devem fazer para ser feliz ou encontrar a felicidade relativa, como se fala desse plano? Joana de Ângeles, nessa obra, Seja Feliz Hoje, no capítulo 2, ela, em todos os seus capítulos, ela vai abordando muitos aspectos que vão nos ajudar nessa procura e nessa conquista. São 30 capítulos que essa obra aborda. No capítulo 2, nós temos alguns aspectos sobre a amizade. O que ela nos diz? Que a amizade sincera, quando nós estreitamos os laços, respeitamos e procuramos envolver a todos os que nos cercam, fazendo de todos, mesmo aqueles que não gostam de nós, nossos amigos, porque nos observam, e aos poucos, pelo nosso comportamento, se aproximam desse nosso contexto. Ela nos traz uma história, nesse capítulo 2, de Pythias e Deimon, sobre a amizade. E Pythias era alguém que tinha o dom da oratória. E veja bem, ao tempo do rei Dionísio, na cidade de Siracusa, como o rei Dionísio ele fazia leis muito rigorosas e o olhar dele era em relação aos impostos, então o povo sofria em função disso. E Pythias falava em praça pública sobre os demandos do governante. O que acontece? O governante, ao saber disso, chama-o ao palácio e vai lhe dizer, olha, o que você está fazendo está beirando a traição. Mude o seu comportamento. Ou lhe mandarei prender e você será julgado de acordo com as nossas leis. E Pythias, muito estoico, vai dizer assim, mas eu só falo a verdade. Bom, você está avisado. Acontece que ele compareceu
ao palácio, seguido de um amigo de infância, Damon. E as pessoas da comunidade viram eles crescerem juntos, estavam sempre juntos, estudaram juntos, eram vistos sempre juntos. Aqui no Rio Grande do Sul, nós poderíamos dizer num ditado que nós utilizamos, eles eram unha e carne, porque estavam sempre vistos juntos. Então a amizade deles era muito conhecida. Pítias, como o governante não mudou o seu comportamento, o que ele fez? Continuou a falar dos desmandos que o povo sofria, enquanto os amigos do rei Dionísio enriqueciam e eram bem tratados e o povo até morria de fome. Bom, conforme a ameaça do rei Dionísio, ele foi chamado ao palácio, julgado, condenado à morte. E como era costume da época, o rei vai dizer assim, concedo-te um pedido, como é de praxe. E ele disse, olha, eu não desejaria mais nada, nem uma refeição faustosa, eu gostaria apenas de visitar os meus familiares que moram em outra cidade, a esposa e os filhos para me despedir deles. E o rei disse, mas você vai fugir, é óbvio, não poderei te conceder esse desejo, mas eu deixo uma garantia. E antes que ele terminasse, Damon dá um passo à frente e diz, eu sou a garantia dele. A nossa amizade é notória. Se ele não voltar, teria o maior prazer em morrer no lugar dele. E assim foi. Pítias viajou e não retornou no dia do julgamento. Estava chegando o momento e nada de Pítias. O rei Dionísio mandou chamar Damon e, um pouco até debochado, disse assim, viu? E o teu amigo? E aquela amizade notória? Vais morrer no lugar dele. Tens consciência disso? E então, no último minuto, Pítias chega, ajudado por alguns soldados, e relata que o navio que ele vinha naufragou, conseguiram se salvar nadando até a praia, porém foram assaltados e machucados e sem condições, até que alguém passou, uma caravana passou e os trouxe até ali, e ele chega dizendo, no exato momento em que ia ser cumprida a sentença, graças a Deus, cheguei a tempo de que outro não morra no meu lugar. Aquilo de tal maneira, segundo a autora, impressionou o rei Dionísio, que ele não só liberou os dois, como solicitou que eles ajudassem o rei Dionísio a ser mais justo para com o povo. Então, dando seguimento neste capítulo, Joana de Ângeles nos diz que devemos valorizar as amizades que temos, o olho no olho, face a face, o aperto de mão, a troca carinhosa. Aí nós poderemos dizer, nós temos vários amigos virtuais das mídias sociais, mas que tipo de vibração nós trocamos nas mídias sociais? Obviamente não é a mesma que um abraço proporciona, que um conselho, que o olhar, que o amparo de um amigo pode nos proporcionar. Então que valorizemos as nossas amizades, que isso também nos ajuda nessa caminhada na conquista da felicidade. E que tenhamos esse olhar para todas as coisas, todas as circunstâncias, inclusive em relação àqueles que não nos querem bem, fazendo a parte que nos cabe. Dentro do que você traz, nós, enquanto seres humanos, devido à velocidade do viver do ser humano, nós estamos perdendo ou perdemos isso do olho no olho, da sinceridade, da amizade sincera, do respeito por nós mesmos. Alguns de nós perderam. Nós podemos ver hoje no próprio país, aí, não é o nosso tema. Você poderia falar alguma coisa dos porquês, alguma coisa que a espiritualidade possa nos dizer, Joana de Ângeles falando sobre os porquês da perda disso, embora ela fale, seja feliz, não vai falar sobre coisas tristes, mas você, o Daírson, sobre os porquês de estarmos perdendo, o que seria necessário para que nós, pelo menos, voltássemos a recuperar, falo em termos de planeta, porque na Casa Espírita está se trabalhando isso, é exaustão. Perfeito. Nós precisamos compreender que no momento de transição planetária, em que o mundo está deixando de ser um mundo de provas e expiações e paulatinamente, aos poucos, está se transformando num mundo de regeneração,
Mas precisamos compreender que isso não se dá de maneira imediata. Não vamos, em 2019, sermos um mundo regenerado. Isso tem ainda uma boa caminhada. Acontece que seria egoísmo de nossa parte nós pensarmos da seguinte maneira: aqueles que não se modificarem, aqueles que não conseguirem mudar as suas estruturas e se tornarem homens bons, eles vão ser expulsos para um outro mundo e nós, os mansos, os bons, ficaremos aqui. Isso não lhe parece egoísmo e orgulho? Ou seja, os esforços da espiritualidade é para que todos nós avançamos. E quando se fala em humanidade, nós precisamos também elencar um outro aspecto que algumas pessoas, se falam em humanidade, quantos nós somos? 7 bilhões e 300 milhões de espíritos encarnados. Mas a nossa humanidade não se compõe apenas dos que estão no corpo físico. Segundo informações de Joana de Ângeles e André Luiz, nós seríamos em torno de 28 bilhões de espíritos. Se 7 bilhões e 300 milhões estão no corpo físico, isso significa que nós somos em torno de 1/4 da humanidade propriamente dita. E muitos desses espíritos no mundo espiritual, como encarnados também, parte de uma grande programação da espiritualidade, em que Manuel Filomeno de Miranda trabalha com muita propriedade nas obras, que é uma trilogia, que inicia com Transição Planetária, pela psicografia de Valdo Pereira Franco, e tem o segundo livro, que é Amanhecer de uma Nova Era, e atualmente o livro Perturbações Espirituais, que seria o último dessa trilogia, desses 3 livros, que nos diz que os espíritos que estão retidos na retaguarda com sentimentos de ódio, de rancor, são trazidos à reencarnação numa oportunidade derradeira, para que todos tenham a oportunidade que nós também temos de modificação. Muitos falhando, como estamos vendo, mas a oportunidade lhes foi dada. Então, estamos numa época em que eles estão sendo recambiados à reencarnação em derradeiras oportunidades e contando com o amparo de nós outros. Aqui a doutrina espírita já esclareceu, mas também de todos os outros credos religiosos que têm o comportamento no bem, que são homens de bem, que através do seu exemplo, das suas ações, quer na caridade material, quer no exercício do perdão, da compreensão, da benevolência para com tudo, para com todos, conforme nos orientava Jesus, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, de alguma maneira, os estão ajudando a se estruturarem. A esses que conseguem seguir ou, de alguma maneira, trabalharem a sua modificação comportamental. Para que nosso mundo finalmente seja um mundo regenerado, é necessário que todos nós estejamos envolvidos nesta característica e não haja homens bons e homens maus, mas todos aprendizes no caminho do bem que a Jesus nos conduz. Daílson, nós vamos prosseguir daqui a pouquinho mais. Perfeito. E eu vou deixar já essa pergunta para que nós possamos trabalhar ela depois. O homem materialista pode ser feliz? Já voltamos. Eletricanoas, comércio de material elétrico, comercial e industrial. Fios, cabos, lâmpadas, disjuntores, contactores e relés. Eletricanoas, na Avenida Boqueirão 740, bairro Igara. Fone 3031 3130.
Estamos de volta com o nosso programa Terceira Revelação, agradecendo aos telespectadores que estão nos acompanhando ao vivo. Gostaríamos de mandar um abraço a Rogério, que está conosco, a Zenilda, a Dirce Gonçalves, que o Daírson já disse que não é parente do Daírson Gonçalves, José Bueno e tantas pessoas que nos acompanham sem se manifestar. Nós estamos hoje conversando sobre Seja Feliz Hoje. Também você pode mandar uma mensagem pelo nosso WhatsApp, que é 3463-6533. 3463-6533. Perguntando, criticando, elogiando. Enfim, nós estamos aqui com um trabalho exposto para isso. Antes de irmos para o intervalo, nós perguntamos ao Daírson, deixamos no ar, o homem materialista, que só pensa na materialidade, ele pode ser feliz? Uma pergunta muito interessante, porque partindo do conceito que todos nós, acreditando ou não, tendo uma religião ou não, renascemos sobre uma programação e tudo é levado dentro dessa programação a efeito, detalhes, trabalho, pessoas da família, para que tenhamos êxito na nossa tarefa. Isso não significa que necessariamente a pessoa, para ter uma relativa tranquilidade e ser feliz na vida, precisa ter uma religião. Pessoas que são tão completas e se sentem tão bem no trabalho que executam, envolvidos com as atividades da família, nas diversas situações que fazem parte do seu cotidiano, da sua vida, e não necessariamente têm uma religião propriamente dita. Elas podem até não acreditar nessa coisa que os espíritas dizem, de que existe vida após a morte, de ninguém morre. Pode ser que o que tenha levado essa pessoa ao materialismo tenha sido as concepções, muitas vezes, duras do passado. Olha, se você machucar o seu amiguinho, você vai para o inferno. Que a gente, quando criança, ouvia. Se você maltratar os animais, você vai para o inferno. E as pessoas passam, então, a ver hoje, com o advento da tecnologia, em que as informações estão ali no nosso aparelho de celular, estão nos computadores, elas são muito mais abrangentes, então nós vemos todas as conquistas da ciência em relação à tecnologia, à física quântica, e o homem vai muitas vezes tendendo para esse lado da razão materialista. Então, alguns poderão até dizer assim, eu só acredito no que eu vejo. Eu só acredito no que me é palpável. Mas se perguntar a uma pessoa que ele tenha essa característica, você coloca a mão entre a brasa e a carne, e o que acontece? Você não sente nada, você não está vendo nada, mas tem o calor. Então a sua mão vai esquentar e provavelmente você vai tirar. Já não podemos dizer que só acreditamos no que vemos. O oxigênio, hoje em dia, todo mundo sabe que nós respiramos oxigênio e expelimos gás carbônico. Mas quem vê o oxigênio? Quem vê o gás carbônico saindo? Mas a própria ciência já nos diz, numa circunstância que não é palpável, a gente não pode pegar o oxigênio e isso se dá de maneira natural. Mas, dentro desse conceito da pessoa materialista, desde que ela não provoque, dentro do mesmo conceito, ela acreditando ou não, as circunstâncias em volta do fazer aos outros aquilo que gostaria que se fosse feito, mas ela não acredita nisso. No entanto, ela é proba, ela é leal, ela é honesta. No seu trabalho, ela procura não prejudicar a ninguém, faz o seu dever, cumpre com o seu dever. Querendo ou não, ela vai ter uma vida relativamente tranquila. No entanto, se, vamos supor, num exemplo hipotético,
Na empresa surge uma oportunidade de se apropriar de uma quantia em que ninguém vai ver, num primeiro momento. Mais adiante, como ninguém percebeu, é só um exemplo hipotético, ela aceita, digamos assim, o chamado suborno para facilitar, em função da empresa, alguma atividade. Em algum momento, irá ser descoberta. E, sendo materialista ou não, a própria consciência vai estar, aos poucos, nos chamando a atenção para aquilo. Onde está escrito as leis de Deus? Já nos dizem os Espíritos, em resposta à pergunta, no Livro dos Espíritos, na consciência. Na consciência do homem espiritualizado, na consciência do homem materialista, então, na consciência. Então, mesmo não tendo concepções religiosas, a consciência nos chama a atenção. E de acordo com esses preceitos e com a vida que nós vamos aos poucos levando nesse sentido, nós seremos felizes ou infelizes, materialistas ou espiritualistas ou espíritas ou de outras concepções religiosas, conforme o uso das possibilidades que nós temos. Então, receberemos de retorno o bem ou o mal que fizermos. E isso nos tornará felizes ou infelizes, de acordo com os nossos atos e até os nossos pensamentos. Até porque o materialista, ele namora, ele tem amizade, ele casa, ele tem sentimentos como todos nós temos, não? Como você disse, ele não professa uma religião, ele não acredita nessas questões. Jorge André dos Santos, você conhece, psiquiatra, espírita, já desencarnado, nos fala sobre as zonas de remorso de cada um de nós. E um outro autor nos fala também nas zonas que não foram trabalhadas também em nós, que é essa zona do sentimento. A Nete Guimarães fala isso sobre o espelho, de eu sentir isso na questão da felicidade, na questão do amor, na questão da amizade, do respeito. Tem alguma coisa para falar sobre isso, nessas questões? Isso envolve as reencarnações. Isso não foi trabalhado. Eu vim assim. Minha família não tinha isso. Quer falar alguma coisa sobre isso, por favor? Perfeito. No capítulo 3 da obra, Seja Ótimo. Feliz Hoje... Você vê que a gente está avançando na obra. Joana de Ângeles, no capítulo 3, ela aborda com muita propriedade esses conceitos num capítulo que ela intitula de Vivência Saudável. Então ela começa falando sobre o efeito dos nossos pensamentos no organismo e que atualmente tem uma ciência para estudar este efeito dos nossos pensamentos nas nossas glândulas endócrinas. Até tem um nome essa ciência que se chama eu vou falar devagar porque senão eu não consigo dizer, porque é uma palavra bem grande e extensa. Psiconeuroendócrino-imunologia. Ou seja... Para errar mesmo, né? Exatamente. A gente tem que se concentrar para falar, né? O que essa ciência estuda? E nas entrelinhas, de maneira geral, ela nos diz que quando o nosso pensamento é negativo, ele está bombardeando as nossas glândulas endócrinas o tempo todo com esse sentimento. O que acontece? Isso abaixa as nossas defesas imunológicas e nós nos tornamos mais suscetíveis a doenças de toda ordem. Quando procuramos trabalhar os pensamentos negativos que nos chegam, e aí vem também sentimento de culpa por erros desta vida ou aqueles outros que podem estar nas nossas atitudes, nos nossos atos e as dificuldades que temos e muitas vezes não entendemos a origem exatamente nos dias atuais, mas que ao nos depararmos com o estudo da reencarnação, das vidas sucessivas, pouco a pouco nós vamos conhecendo. Então, os pensamentos saudáveis, aos poucos vão nos fortalecendo da maneira contrária e nos tornando mais
digamos assim, fortalecidos contra as doenças de toda a ordem. Qual é a proposta exatamente de Joana de Ângeles? Trabalharmos a origem dos nossos pensamentos, sejam de que maneira eles nos cheguem, substituindo por pensamentos positivos. Exemplo, todos nós somos imperfeitos ainda. Se não fôssemos, nós estaríamos em mundos mais evoluídos. Se ainda reencarnamos na Terra, ainda temos dívidas com o planeta e com as pessoas que nos cercam. Ou seja, dentro dessa ótica e desta perspectiva, nós ainda falhamos, ainda cometemos erros. Nós, os espíritas, também. Ou não? Até porque seria evidente. um contrassenso nós dizermos assim, eu não erro mais. Eu não tenho mais essas imperfeições que os outros têm. Nós ainda temos. Perdoe a interrupção. Eu ouço alguns espiritistas dizer, no passado eu fazia, eu era assim. Olha, nós estamos no caminho, como dizia Jesus, né? Passíveis de errarmos a qualquer momento nossos sentimentos, um desemprego, uma traição, o desencarne de um parente, por vezes, dependendo das circunstâncias ou da época. Isso nos fere profundamente. A partir do momento que estamos num plano de expiações e provas, as nossas reações elas são adversas. É necessário realmente estar muito bem estruturado. Acredito eu nesse sentido. Nós já tivemos desencarnes na nossa família também. Foi difícil, muito difícil, mas graças a Deus estávamos muito bem estruturados e continuamos trabalhando. Porque mais cedo ou mais tarde tínhamos a certeza, e temos ainda, guardamos essa certeza, que nos encontraremos, e nos comunicaríamos, ou os encarnados comunicaria conosco. Foi o que aconteceu. Desculpe eu fazer isso, porque eu sou, não é nem mestrado, eu sou doutorado em interrupção. Prossiga, por favor. Perfeito. Então, nós, os espíritas, há uma questão muito interessante no Livro dos Espíritos, que Allan Kardec pergunta, como se reconhece o verdadeiro espírito? Já é uma excelente oportunidade de reflexão. São aqueles que são bons? Não, são aqueles que fazem esforços para dominar as suas más inclinações. Esse é o verdadeiro espírita. Então, mesmo ainda imperfeito, ele está no caminho, procurando, dentro desse estudo, desse entendimento, inclusive da resposta dessa pergunta, melhorar-se cada vez mais. E isto vai ajudando a pessoa a trabalhar os seus pensamentos e os seus sentimentos. Daírson, ler bastante, médio ou pouco, isso nos ajuda a limpar a mente, despoluir, sermos mais felizes, ou pelo menos termos um entendimento de como ser mais felizes? Com certeza. Com certeza. A leitura, o estudo, vai aos poucos substituindo aquilo que Joana de Ângeles também chama de lixo mental que nós temos. Filmes negativos que assistimos, piadas que muitas vezes antes de conhecer a doutrina nós gostávamos, normalmente piadas preconceituosas. E até tem um outro fato que acontece normalmente com os espíritas. As pessoas dizem assim, a mim me dizem, Daírson, você está ficando muito chato. Você já não ri mais das nossas piadas. Você já não participa mais de algumas outras atividades. Obviamente. Porque estamos compreendendo que o Espiritismo é uma rota segura e é um caminho que vai nos ajudar a nos estruturarmos e encontrar esse próprio sentimento de felicidade. Então, aos poucos, nós vamos nos ajustando e aprendendo a lidar com tudo isso, com todas essas questões que nos apresentam entre os nossos parentes e entre os nossos familiares. Bem, sendo Deus perfeito em tudo, poderia ter criado alguém? Essa é uma pergunta bastante, digamos, fora de contexto, até colocaria.
partindo de um bate-papo espírita, mas eu estou aqui para fazer a vez do leigo. Então eu tenho que fazer essa pergunta. Sendo Deus perfeito em tudo, poderia ter criado alguém para não ser feliz? Porque ouvimos algumas pessoas desconhecedoras dizendo: ai, Deus não me ama, eu não nasci para ser feliz. Estas expressões, claro que não tem fundamento. Quer falar alguma coisa sobre isso, por favor? Perfeito. Considerando a lógica das vidas sucessivas e a reencarnação, tão bem estruturada e conceituada no Livro dos Espíritos, nós passamos a compreender que a nossa vida hoje ela é um reflexo do que fomos ontem. Ou seja, se no passado eu, de alguma maneira, vim a prejudicar as pessoas, a levar elas a situações difíceis, obviamente eu vou responder por isso, que não na própria existência atual, onde foi ocasionada a ação, mas em vidas, por vezes, em outra reencarnação. Então, de alguma maneira, eu não estou enfrentando aquela situação para ser infeliz. Ao contrário, eu estou me resgatando do passado em que causei algum dano em alguém. A própria consciência nos chama a atenção para isso. Por serem programadas, muitas vezes nós, que temos um pouco de conhecimento, já pedimos: eu gostaria de, nesta existência que está sendo preparada, que está sendo, de alguma maneira, ajustada, passar pelas mesmas circunstâncias que eu fiz no passado a alguma outra pessoa. Tem um exemplo na obra Pontos e Contos, e que se chama Tragédia no Circo, que foi aquele incêndio em Niterói, e se não me engano a data agora não está muito, deve ter 96, 98, me lembro que foi em dezembro, e que 506 pessoas, a maioria crianças, perderam a vida nas lonas do circo, o grande circo americano, que eram as lonas de parafina. Hoje, depois disso, a legislação modificou, então os circos não têm mais aquelas lonas parafinadas que facilitavam a propagação das chamas. Mas à época ainda existia. E o irmão X relata nessa obra, nesse capítulo, que aquelas pessoas que enfrentaram as chamas naquela circunstância, no ano de 177, elas se reuniram pela ocasião da visita de um grande guerreiro romano, que iria visitar a cidade, e elas falavam: estou dando o meu colorido, porque o texto ele é mais específico e mais detalhado. Eles se reuniram e diziam assim: os cristãos, as feras, já não é mais novidade, a gente precisa fazer alguma coisa nova. E as pessoas da cidade então disseram assim: quem sabe a gente reúne em torno de 1000 cristãos, velhos, mulheres, e alguns se aproveitaram que tinham inimigos, às vezes até políticos: esse é cristão. E reuniram no circo e pensaram assim: bom, o que a gente pode fazer? Nós temos vários cavalos que não servem mais aos jogos. Nós embebedamos a areia do circo com resina e colocamos fogo. E aqueles que não forem mortos pelo fogo, provavelmente com os cavalos em debandada vão pisoteá-los e eles acabarão encontrando a morte. Reencarnaram, esse intervalo de tempo do ano de 177 ao ano de 1996, reencarnaram? Muito provavelmente. Mas ainda não estavam preparados para o desenlace final, o resgate final que se deu na lona do circo em Niterói. Ou seja, a solicitude divina também, quando estivermos preparados para as situações que precisamos passar, é que nós as enfrentaremos. Por isso tem a expressão: não colocamos fardos pesados em ombros leves. O fardo é proporcional às forças.
muito provavelmente, durante esse tempo, eles tiveram outras reencarnações, mas eles estavam preparados para esse enfrentamento sobre o aspecto psicológico, para que não haja danos maiores, no ano de 1996, em que então se reuniram para o desencarne coletivo, a tragédia coletiva. Há muitos outros exemplos no livro Ação e Reação, de André Luiz, o acidente de avião, por exemplo, em que eles vão fazer aquele resgate, em que o instrutor André Luiz pergunta: observam os espíritos ainda jungidos aos corpos, quanto tempo eles ficarão assim? E o instrutor vai dizer: algumas horas, outros algumas semanas, alguns dias, outros algumas semanas. Não se sabe. Morte do corpo orgânico não significa desencarne. Desencarne e morte não são sinônimos. Vai depender muito do apego da pessoa à matéria, se a pessoa é boa, se a pessoa é má, se nós, os espíritas, por exemplo, nós temos o conceito, muito será pedido a quem muito foi dado. Se nós temos muita teoria e a prática está distante, teremos dificuldades. Irmão Jacob, na obra, no livro Voltei, que era espírita há mais de 40 anos, o processo desencarnatório dele não foi imediato. Não estava ali o corpo e ele observando o corpo. Perdurou, segundo o próprio autor, por 32 horas seguidas. Ele pôde participar do próprio velório. Então, precisamos, né, sempre pensar neste aspecto. Não renascemos para sermos infelizes. Ao contrário, tudo é para o nosso acerto, para o nosso ajuste. Sobre esse aspecto, nós podemos fazer um paralelo. Você leva um filho com alguma dificuldade respiratória, e o médico diz assim para a gente: olha, vou receitar para ele uma injeção que vai ajudar ele na recuperação, a chamada benzetacil, que hoje não é mais tão dolorida como era antes, mas eu me lembro que quando eu tomei, na minha infância, você ficava com o braço duro. Se escolhia tomar na perna, ficava com a perna dura e tinha dificuldade de locomoção, e a dor era terrível. Mas vamos supor assim, você como pai responsável, leva o seu filho lá, e ele diz assim: pai, não deixa, dói muito, não deixa que ele me dê essa injeção. Você, enquanto tutor, pai, avô, padrinho, enfim, a pessoa responsável por aquela criança, o que você vai dizer para o médico? Não dê a injeção, porque vai doer, mesmo que traga benefícios depois. O que nós dizemos? Nós que somos imperfeitos. Optamos geralmente para que seja feita, ou perderemos, quem sabe, o filho ou a pessoa que vai ser aplicada a injeção. E digamos ao nosso familiar, às vezes em circunstâncias hospitalares, por um procedimento dolorido, nós estamos aqui, estamos juntos, Exato. Isso vai passar. Ou estamos no ambulatório porque não podemos ficar no local, mas a gente está aqui, porque você precisar, estamos juntos. Deus age também dessa maneira. Inclusive, é um contexto do capítulo número 30 dessa obra Seja Feliz Hoje, em que Joana de Ângeles intitula A Presença de Jesus em Nossas Vidas. O que ela nos diz? Que nos piores sofrimentos, que nas piores dificuldades, mesmo que nós não identificamos, Jesus, através dos seus inúmeros emissários no bem, está conosco. E nunca nos abandona. E faz um exemplo de Beethoven. Beethoven, surdo, compôs a 9ª Sinfonia sem ouvir-lhe uma única nota. Mas tinha pensamentos daquela situação. E Joana de Ângeles vai dizer nesse capítulo 30 que Jesus jamais deixou de estar com ele. E jamais deixa de estar com os que sofrem, embora as pessoas não o identifiquem. Mas é aquele que não tira a dificuldade, porque ela vai trazer benefícios mais adiante, mas de alguma maneira está ali, persevera, isso passa, coloca amigos que podem ajudar, familiares que estejam envolvidos naquele enfrentamento, para ajudar naquela situação, naquela característica. As pessoas com deficiência mental, com dificuldade de locomoção, que já nascem assim.
Nós olhamos para os pais dessas crianças e vemos tudo que eles fazem, o esforço que eles levam a efeito, e nos perguntamos, será que eu teria essa paciência? Esse sentimento de me anular para que aquele filho deficiente tenha, dentro das suas possibilidades, uma vida saudável e uma maior tranquilidade dentro do possível? Elas se anulam, mas elas renascem para isso. Então, mesmo ao lado das piores provas e dificuldades que passamos, se olharmos com atenção, Deus coloca nessa caminhada um alento, um amparo, às vezes na figura do pai, de mãe, de esposa, de filho, de marido. Sempre há alguém que nos ajuda a enfrentar essas circunstâncias. Basta que nós olhemos em torno de nós. Bem, nós temos que ir para o nosso intervalo, mas eu quero continuar aí nessa esteira. O tema é Seja Feliz Hoje, mas esse sofrimento que redime, que você disse, Jesus sempre está conosco, que vimos para isso, eu quero continuar depois trazendo alguma coisa. Já já estaremos de volta. Eletricanoas, comércio de material elétrico, comercial e industrial. Fios, cabos, lâmpadas, disjuntores, contactores e relés. Eletricanoas, na Avenida Boqueirão 740, bairro Igara. Fone 3031 3130. Estamos de volta para o nosso bloco final. Hoje falando Seja Feliz Hoje com Deilson Gonçalves. Vamos falar nas pessoas que estão conosco. A Lalinha Bueno, Cleonice Correia Silveira, Érica Brosi, Classe Flor e a Cleonice. Manda para nós, nós vamos colocar aqui, Cleonice, para que você saiba que nós estamos falando. Procurar ser feliz a fazer mais alguém feliz é a melhor opção. E ela coloca Lei do Amor, no que concordamos com ela. Também a Neuci Gomes, que é da Medianeiros do Amor, aqui do Guajubiras. Estamos em Canoas, Rio Grande do Sul, bairro Guajubiras. A Guga Vaz, Silvana Lima, Érica, leio muito, é uma forma de escapar da solidão e cansaço do trabalho. Nós já falamos sobre isso, sobre o ler muito, não? Eu disse que nós traríamos isso aqui. Então podemos entender ou... Gostaria que você desse uma pincelada sobre essas, entre aspas, tragédias que ocorreram da Chapecoense, aquele time de futebol que foi lá. E agora, inclusive, esse outro time que se classificou chama-se Sport aqui. E ele também vai lá disputar o mesmo campeonato. E na Colômbia. E há vaticínios, uma série de coisas. Também a Boate Kiss. Poderíamos conjecturar
que esses espíritos também seriam devedores de passado e que para uma redenção, para que possam ser felizes ou iniciar a caminhada da felicidade, passam por isso? Na obra Transição Planetária, de Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Valdo Pereira Franco, o autor espiritual ele fala sobre a tragédia na Tailândia, aquele tsunami que acabou levando o desencarne, a morte, de em torno de 220 mil pessoas pela ocasião. Nos chama a atenção, nesta obra, que ela ocorreu no dia 26 de dezembro, e o autor relata que no dia 6 de dezembro estavam sendo montadas no mundo espiritual tendas, espécies de hospitais, e se formando caravanas para qualificarem as pessoas que iriam atender aqueles que depois de 20 dias iriam deixar o corpo físico. Antes de acontecer. 20 dias antes do acontecimento propriamente dito. Nesse sentido, nós podemos facilmente compreender que o acaso, como nós o entendemos, ele é, na realidade, uma programação de libertação. Perfeito. Também, nesta obra, um outro aspecto nos chama muito a atenção. Eu gostaria de recomendar a leitura a todos que estão assistindo dessa obra fantástica, que se chama Transição Planetária, em que Manuel Filomeno de Miranda, juntamente com Francisco de Assis e outros benfeitores espirituais, estão ali já após a tragédia propriamente dita, e ele vai perguntar aos amigos o seguinte: nós compreendemos que as pessoas, tratando de ação e reação, nós compreendemos que as pessoas que moravam nas ilhas, em torno de onde ocorreu toda aquela devastação, renasceram na época em que isto ocorreria, para se resgatarem de alguma coisa do passado. E ele faz uma pergunta muito interessante: mas aqui é um local em que as pessoas vêm de todo o mundo passarem férias, 5 dias, 3 dias, 1 mês, vêm com a família e não moram aqui. Como explicar essa circunstância? Os turistas. A resposta do benfeitor é muito interessante. Foram atraídos para o momento magneticamente, exatamente para estarem reunidos numa tragédia coletiva, se resgatando de situações do passado em que se comprometeram também coletivamente. Tudo dentro das programações da lei de Deus. E também há outro aspecto. O que é a nossa existência perante a vida do Espírito? 1 minuto? 1 segundo? Até tem uma questão que nós encontramos no meio espírita, que um homem, tendo um encontro com Deus, pergunta assim: Senhor, o que seria 1 segundo na eternidade? 1 milhão de anos? E 1 centavo dentro deste mesmo conceito? Que pergunta! 1 bilhão de reais? E aí ele parte: Senhor, me dá 1 centavo? Claro, espera 1 segundo. Uma pergunta estúpida, uma resposta muito adequada. Então, exatamente. O que é esta reencarnação, se não transitória e apenas uma programação no decorrer da nossa vida, da nossa existência? Pois que a Terra é uma escola, e as diversas reencarnações são as diversas etapas de aprendizado, em que numa desenvolvemos o senso intelectual, noutras desenvolvemos o senso moral, e pouco a pouco, reencarnação a reencarnação, vamos adquirindo o conhecimento necessário para que possamos alçar uma nova faculdade, um novo mundo, com outros aprendizados, e possamos um dia colaborarmos com todo esse trabalho
de Deus perante esses mundos que nós temos pelo espaço. Então, é que nem nós nos lembrarmos assim, um dia, lá na minha adolescência, eu correndo, eu quebrei o pé. Fiquei 1 mês, 2 meses com o pé quebrado, mas hoje eu estou bem. Precisei extrair um dente que estava... e fiz um implante ou não fiz, estou lá com... Mas hoje eu estou bem. O que é a nossa existência perante esta longa caminhada que nós temos? São etapas sucessivas em que, numa, nós nos resgatamos. Agora tem um detalhe dentro desse aspecto. Imagina você, se pelo desencarne de um ser querido que foi programado, e aliás, nós precisamos em algum momento voltar à parte espiritual. Eu até perguntaria para você, Rubens, pode ser hoje? Olha, eu estou preparado para desencarnar. Só não gostaria que fosse hoje. Exatamente. Mesmo os espíritas, nós dizemos assim, olha, eu conheço muito do mundo espiritual, eu sei como é que se dá o processo desencarnatório, mas nenhum de nós deseja que seja logo. Eu ouvi o Divaldo dizer isso. A pergunta é, estamos preparados? Qual é a nossa bagagem? Eu não vou poder levar a senha anotada do Wi-Fi, nem o notebook, nem o nosso celular, nem as roupas que eu gosto, nem o meu carro, nem a minha casa, e nem vou poder chegar lá dizendo assim, olha, você sabe quem eu sou? Eu sou advogado, eu sou arquiteto, eu sou médico, então você me trate com respeito. Não são os títulos que vão nos dizer como estaremos no mundo espiritual, e sim o que fizemos do nosso conhecimento. Então, em cada etapa, nós aprendemos algo. Agora, se numa delas nós enfrentamos uma situação difícil dessas, e nos revoltamos, e nos rebelamos, nós estamos nos comprometendo, e adiando a possibilidade dessa felicidade relativa, porque a gente não aceita. Numa reunião mediúnica, um espírito chegou dizendo o seguinte, esse Jesus que vocês falam, eu fui morto em nome dele, no passado. Eu e a minha família. Então eu não aceito em razão disso. E veio a intuição ao doutrinador que ele dissesse o seguinte, que diria o amigo, não sou amigo de ninguém, ok, mas que diria você de uma pessoa que fosse condenada a uma determinada situação e cumpriu a sentença? A porta da prisão está aberta, mas a pessoa se recusa a sair, quer continuar preso, quer continuar na prisão. O que você diria de uma pessoa assim? E aí o espírito, através do médium, diz o seguinte, eu diria que ele é um tolo, né? Se ele já cumpriu a pena, se a porta da prisão já está aberta, ele poderia sair e gozar da liberdade, que até então lhe fora negada, justamente. Considerando que a você que já sabe que teve outras existências, será que tudo isto que você passou não foi um enfrentamento de algo que você fez no passado? Vamos relembrar? E ele passou a relembrar o que tinha ocasionado aquela existência. Mas então quer dizer que todo esse sofrimento que eu estou trazendo até agora não faz sentido? Justamente, a porta da prisão está aberta. Você pode voltar a encontrar os que estão te aguardando, os que te amam, desde que você se permita. É esta a oportunidade. Vamos aproveitar, enfrentar, e agora trazendo para o nosso contexto. Vamos aproveitar a nossa reencarnação? Aproveitar as experiências difíceis como aprendizados necessários? Olhar em torno de nós, para todas as pessoas que nos cercam, e mesmo que estejamos em delicadas dificuldades, procurar ajudar na medida do possível a todos os outros, os nossos familiares, os nossos colegas de trabalho, o nosso funcionário, se tem alguma dificuldade também nesse sentido, até mesmo enquanto funcionário aos nossos superiores, fazendo a parte que nos cabe, procurando ter o olhar
para com o vizinho e as pessoas das nossas relações, será que eles não estão em alguma dificuldade? Alguém que nos diga, a vida não vale mais a pena, para que viver então? Essa pessoa está se encaminhando para o suicídio. Abordar, conversar, perguntar o que podemos fazer por você, levar até a casa espírita, conduzi-la para que ela possa de alguma maneira ser atendida, assistir a alguma palestra e de alguma maneira enfrentar a sua situação com maior tranquilidade, com o conhecimento espírita que nos é libertador, que nos proporciona tudo isso. A técnica está me avisando que o nosso tempo foi embora. Mas eu vou tomar a liberdade de explorar você mais um pouquinho e quero colocar duas questões. É correto não sermos felizes para que um outro seja? E se em uma encarnação passada fomos felizes, na atual também o seremos? São duas perguntas. Vamos pela primeira. É correto não sermos felizes para que um outro... É correto não sermos felizes para que um outro seja? São etapas sucessivas. Muitas vezes nós reencarnamos para ajudar determinada pessoa nas dificuldades que ele irá enfrentar. Comentamos dos pais, das pessoas que vêm, dos espíritos que vêm dentro da sua programação transitória, daquela reencarnação, com dificuldades de vultos cerebrais, de locomoção, e que os pais, naquela reencarnação, não são só os pais, às vezes é uma irmã, é uma outra pessoa, se anulam para que aquela pessoa possa enfrentar as suas diversas dificuldades. Então, muitas vezes, dentro dessa programação, nós reencarnamos não por nós, mas para ajudar a pessoa nas suas dificuldades. Somos, digamos assim, o amparo. Se pudéssemos fazer um comparativo pobre, ou sem a bengala daquele que não pode andar. Muitas vezes nós somos a bengala daquele que, naquela reencarnação, vai conseguir se reestruturar, resgatar o seu passado para um futuro mais feliz. Então, a alegria, muitas vezes, ela não está no sermos propriamente felizes nós, mas porque amamos aquela pessoa, a alegria está em podermos, de alguma maneira, colaborar para o seu bem-estar. E, se numa reencarnação nós somos relativamente felizes, noutra não necessariamente, também precisamos ver essa programação. O que você acabou de responder da outra, a correta, nós seremos felizes, ele praticamente se anula. Porque só podemos, isso é um entendimento meu, só podemos ser realmente felizes, servir alguém, melhor dizendo, tranquilamente, se nós formos felizes. E um espírito feliz, ele evidentemente, ele vem, entre aspas, para esse sacrifício. Se doa por um filho, por um marido, por uma esposa, por um amigo, por quem quer que seja, porque Perfeito. É feliz. O infeliz não se doa, ele raramente se doa. Esse é o nosso entendimento. Daí, nós queremos agradecer muito a sua vinda aqui e com certeza nós o convidaremos, você é um homem bastante ocupado, mas para falarmos de assuntos, não é, que você detém conhecimento. Hoje você veio exclusivamente para falar sobre Seja Feliz. Eu interrompi, distorci um monte de vezes, que é a minha função fazer esse trabalho do leigo que... Essa pergunta aí, mas vai me fazer essa pergunta? Sim, do outro lado alguém gostaria de fazer. Então, suas considerações, por favor. Tranquilo. Estou muito agradecido pelo trabalho, me senti muito bem e até acredito que essa interação entre nós foi mais produtiva, pois que quando a gente assiste um trabalho assim, se interessa mais nesta correlação. Então, nós, obviamente, como falamos do livro, recomendamos o livro, dentro das possibilidades de cada um, a obra Seja Feliz Hoje, porque aqui nós falamos parcialmente sobre 4 dos 30 capítulos que compõem essa obra e que trata todos sobre a felicidade que podemos alcançar nesse mundo. Eu gostaria de dizer que o conhecimento espírita possa ajudar a todos nós na busca dessa felicidade relativa e que tenhamos sempre
mesmo que não sejamos espíritas, tenhamos outras concepções religiosas, que busquemos sempre o ponto em comum entre todas elas, Jesus. E seguir os seus conselhos, os seus ensinamentos, aquele que nos dizia para fazermos aos outros tudo aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. Sendo assim, nós estaremos proporcionando aos outros alegria e bem-estar na sua vivência, assim como nós também. E pouco a pouco nós vamos conhecendo que também faz parte dessa caminhada rumo à felicidade, a alegria de ajudar, seja de que maneira for, a todas aquelas pessoas que nos cercam. Muito obrigado a todos, que tenhamos um ótimo final de semana e um bom final de sábado, um bom final de dia. Obrigado, leve o nosso abraço carinhoso a todos os confrades da Allan Kardec. O vídeo de hoje em breve será disponibilizado em nosso canal no YouTube Amigos da Caridade. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva lá e ative o sininho para receber uma notificação sempre que tivermos um vídeo novo. Sábado que vem tem mais Espiritismo para todos nós, com a presença do nosso irmão Rafael Gomes, da União Espírita Fonte de Luz de São Leopoldo. Até lá! Eletricanoas, comércio de material elétrico, comercial e industrial. Fios, cabos, lâmpadas, disjuntores, contactores e relés. Eletricanoas, na Avenida Boqueirão 740, bairro Igara. Fone 30 31 31 30.